Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Queridos irmãos, agora durante esse mês de maio, estamos trabalhando com a temática família, com exposições em Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito na vida da família. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Gálatas 5, dos versículos 16 a 23. Gálatas 5, do versículo 16 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, hoje nós falaremos sobre a fidelidade, um aspecto do fruto do Espírito. Mas antes, vamos entender um pouco do contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta ela tem um tom bem apologético, de defesa da fé. Paulo havia evangelizado ali os Gálatas, que alegremente receberam a pregação do evangelho vindo do apóstolo, e depois que ele vem ali falsos mestres judaizantes, dizendo que o cristianismo era apenas um tipo de judaísmo melhorado, e que os cristãos que ali estavam precisavam guardar a lei se quisessem ser salvos. Na epístola dos Gálatas, você percebe um Paulo, digamos, um pouco irritado, para não dizer muito, com aqueles irmãos. Tanto que ele inicia o capítulo 3 chamando a atenção deles. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem aperfeiçoar a carta? E esse abandono ali ao Evangelho, a pregação do Evangelho, significava falta de fidelidade ou falta de fé, tema que nós trataremos hoje. E trazendo para a nossa temática, que é família, que estamos trabalhando nesse mês, percebemos que muitas famílias por aí têm vivido como se a fé em Cristo ela não fosse suficiente para suas vidas. Acreditam em tudo o que você imaginar. Sorte, azar, a sua autoconfiança, nos seus bens materiais. Acreditam em qualquer pregação que se escuta por aí, menos no próprio Jesus Cristo. Muitas famílias vivem nesse contexto. E se sua família tem vivido dessa maneira, vocês devem deixar de ser insensatos, como o próprio apóstolo Paulo diz. Voltando aos Gálatas, o apóstolo também precisou lembrá-los que o Espírito a eles dado não foi por causa da lei, mas por base na fé que eles tinham em Cristo. Pois os Gálatas estavam retrocedendo à escravidão do qual eles haviam sido resgatados. E por isso Paulo os pede para rejeitar esse tipo de ensino e apela à fidelidade do Evangelho. E por fim, na carta de Paulo aos Gálatas, você percebe que o apóstolo vai fazer um contraste entre essa vida no Espírito com a vida
na carne e vai passar a instruir aqueles irmãos a viverem de maneira correta, a viverem uma vida guiada pelo Espírito e uma vida de fruto e responsabilidade pessoal. Meus irmãos, a vida de nossas famílias devem ser dirigidas pelo poder do Espírito, não por nossas vontades, não por nossos caprichos. E feitas essas observações iniciais, vamos observar alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que para viver uma vida de fidelidade, você precisa viver no Espírito. Versos 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Esse verso 16 nos mostra de maneira clara que existe um conflito entre o Espírito e entre a carne. E, portanto, existe aqui, então, um conflito entre a natureza antiga, a velha natureza do homem, e essa nova natureza santificada, a natureza pecaminosa e agora a natureza nova, essa natureza regenerada. Essa carne vai, por exemplo, representar o que somos por nascimento natural. O Espírito, o que nós tornamos pelo novo nascimento, esse novo nascimento de Espírito. A carne vai estar ligada aos desejos do coração, aos desejos que ardem no coração humano. E esses desejos nos arrastam para longe de Deus, pois esses impulsos da carne são inimizades contra esse Deus que é santo. A verdade é que quando alguém se deixa guiar pelo Espírito, com certeza não dará satisfação aos desejos da carne. Desejo esse que pede a infidelidade à palavra de Deus. E com relação a esse conflito, é importante a gente fazer duas distinções. O ímpio, aquele que não tem a Jesus, não vai experimentar esse tipo de luta, de maneira nenhuma, porque ele está inclinado aos seus desejos naturais. Ele é alguém que está morto em seus delitos e pecados. Agora o crente, enquanto ainda está neste mundo, mesmo sendo salvo, ele lutará diariamente contra esses desejos da carne. É uma luta agonizante para aquele que tem a Jesus no coração. É claro que ele já tem essa vitória que é testificada através do fruto do Espírito na vida dele. E ele terá essa vitória plena no dia que ele for morar com Cristo, encerrando-se ali esse processo de santificação, iniciando-se ali o que nós chamamos de glorificação. Ali ele terá essa vitória de maneira completa, nessa vida que ainda há de vir. E tanto é que Paulo, como convertido ali no capítulo 7 de Romanos, ele se queixa com amargura do fato de que ele pratica aquilo em que ele não quer mais praticar. Ele pratica atos em que ele, como alma, como alguém já regenerado, odeia. Tanto que no final do capítulo 7, ele vai dizer o quê? Desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? E aí o verso 18 vai dizer: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Viver debaixo da lei aqui para eles significava derrota, escravidão, maldição, uma impotência espiritual. Porque a lei não pode salvar. É o Espírito quem nos liberta. A lei exige de nós a perfeição. E por isso mesmo nos condena, porque nós não somos perfeitos. E aí eu te pergunto, você tem se deixado ser guiado pelo Espírito Santo? Como você tem agido? A sua vida, o seu dia a dia? Porque para você viver uma vida de fidelidade a Deus, a sua palavra, você precisa viver no Espírito. O segundo ponto é que para viver uma vida de fidelidade, você precisa fugir das obras da carne.
Os versos 19 e 21 vai dar uma lista, como nós lemos no início. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, invejas, orgias, bebedeiras e coisas semelhantes a estas. Declaro a você, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Depois do apóstolo falar nesse conflito entre carne e espírito na vida do salvo, o apóstolo passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. É importante lembrar que essa lista, embora ela seja bem extensa, ela não esgota aqui. Porque o próprio Paulo acrescenta aqui no versículo 21 que coisas semelhantes a estas. Então a lista é bem mais ampla do que isso. São coisas semelhantes a estas obras aqui já citadas por ele. E alguns pontos eles nos confrontam. Primeiro, os pecados sexuais são uma das grandes causas da infidelidade nas famílias. Prostituição, impureza, lascívia. Esses 3 pecados citados aqui estão ligados à área sexual. E todos esses pecados são ofensas sexuais, sejam elas públicas, sejam eles praticados de maneira oculta, particulares, sejam elas praticadas de maneiras naturais ou de maneiras anormais. Entre pessoas casadas ou entre pessoas solteiras. Devem ser todas elas classificadas como uma obra da carne. E aí eu te pergunto, o que você tem praticado por aí? Qual tem sido o seu pensamento em relação a esses pecados, por exemplo, sexuais? Tanto que nós temos, por exemplo, no Salmo 51, o salmo de confissão de Davi, após ele ter pecado com Batseba, numa das partes desse salmo, ele vai dizer o quê? Que contra ti eu pequei, somente contra ti eu fiz o que era mal. Claro que todo pecado sexual, a maioria deles é cometido com alguém. Você envolve uma outra pessoa. Mas a primeira pessoa a quem você ofende é o próprio Deus. Não só os pecados sexuais, mas qualquer pecado que nós venhamos a cometer, nós ofendemos primeiro a um Deus que é santo. Por isso que Davi entende nesse Salmo 51 que contra ti ele pecou. Contra Deus. Não somente contra Betseba, contra o seu marido, que ele planejou matá-lo e tal. Mas o pecado sexual primeiro é sempre contra Deus. É uma infidelidade a um Deus que é santo. A lista vai continuar, por exemplo, falando de pecados religiosos que também nos levam a uma vida de idolatria a Deus. Idolatria, feitiçarias. E esses 2 pecados vão falar de uma ofensa a Deus. Idolatria é você colocar qualquer coisa antes de Deus. E quais têm sido, por exemplo, os deuses da sua família? O trabalho, de maneira excessiva, achando que é por ele que você consegue sustentar e ter tudo o que quer, pode ser uma idolatria. Um próprio filho, da maneira que você o crie, pode ser uma idolatria também. Tudo que você vai colocar acima de uma adoração a Deus, e foi por isso que o ser humano foi criado, em primeiro lugar, para glorificar a Deus, você está agindo com infidelidade a esse Deus. O pastor João Calvino, no século XVI, vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é verdade, meus irmãos. Quando menos nos pegamos, nós estamos adorando alguma coisa de alguma maneira. Seja filho, seja o nosso marido, a nossa esposa, seja muitas vezes o nosso trabalho, seja o time de futebol, seja determinado artista, seja determinado pregador que você acompanha, seja determinado cantor. A gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui que algumas pessoas dessas áreas não nos tragam admiração e não seja muitas vezes exemplo. Mas cuidado quando nós o idolatramos e quando nós colocamos acima de Deus, porque nós estamos o quê? Fabricando ídolos. Isso é muito perigoso.
E aí eu te pergunto mais uma vez, você tem sido infiel a Deus e praticado a idolatria? Você tem colocado o seu emprego, você tem colocado o curso que você faz, você tem colocado a sua esposa, o seu marido, você tem colocado o seu próprio ministério acima da adoração a Deus? Saiba de uma coisa, se você tem feito isso, você está agindo como infiel a Deus. Você está agindo com infidelidade. Ele vai continuar, por exemplo, falando dos pecados sociais, que também nos levam a uma vida de infidelidade. Inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas. Aqui ele vai citar 8 pecados que envolvem transgressões ligadas a relacionamento. Uma inimizade, por exemplo, é uma atitude mental que provoca e afronta a outra pessoa. Rixas e ciúmes referem-se a rivalidades. Quando você tem um ciúme doentio, por exemplo, dentro do seu próprio casamento, isso só mostra a sua falta de confiança no seu cônjuge. Temos que tomar cuidado com essas coisas. As iras, as raivas excessivas, também são perigosas. As discórdias que nós temos muitas vezes a respeito de ambições pessoais, interesses nossos, as divisões, as facções, tem esse espírito partidário, as invejas que recorrem de dentro muitas vezes de um coração que quer ter aquilo que o outro tem. Ao agir assim, você está agindo com infidelidade a Deus, porque está na palavra dele. Em 4, por exemplo, você tem os pecados pessoais, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Esses 2 últimos, por exemplo, estão ligados ao abuso e à falta de domínio próprio na área da comida e, por exemplo, da bebida. O que não deixa de ser uma infidelidade à palavra de Deus, que vai condenar tais comportamentos. Percebem que tudo está ligado de uma certa maneira? E é importante a gente ressaltar aqui que Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar. Aqueles que vivem essa vida de pecado não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem essa vida praticando cada vez mais e tendo prazer nesses pecados, provavelmente é alguém que não foi alcançado pela graça de Deus. Eu não estou falando aqui que nós que somos salvos, que temos a Jesus, não vamos pecar. É a luta que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Nós vamos lutar diariamente contra o nosso coração pecaminoso, contra os nossos desejos pecaminosos, contra a nossa antiga e velha natureza. Mas a diferença é que o cristão não tem prazer algum no pecado. Não tem. O cristão, quando peca, o Espírito Santo vai incomodá-lo e vai causar tristeza. Tanto que o próprio Davi, como eu já citei, no próprio Salmo 51 vai falar: devolve-me a alegria da salvação. Davi não estava falando ali para que ele fosse salvo novamente, porque ele era salvo. Ele era escolhido de Deus. Mas o crente não tem prazer numa vida de pecado. Davi não tinha paz enquanto ele não confessou o pecado que ele cometeu, enquanto Natan não o confrontou e levou ele a confessar o pecado. Devolve-me a alegria da salvação. A gente não vai ter prazer nessas obras. Por mais que muitas vezes a gente possa titubear e cair em uma delas, mas automaticamente o Espírito Santo vai nos confrontar e vai nos fazer nos arrepender, a pedir perdão a Deus por esses atos. Então, para viver uma vida de fidelidade, nós precisamos fugir das obras da carne. Para viver uma vida de fidelidade, você precisa ter o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, o fruto do Espírito só existe na vida do cristão. O ímpio não pode produzir de maneira alguma o fruto do Espírito, porque esse fruto do Espírito só é possível aquele que já tem a Jesus, aquele que um dia foi selado por esse Espírito, aquele que um dia foi batizado e recebeu esse Espírito na sua conversão.
Percebem? Somente o cristão pode ter esse fruto do Espírito, essas características do fruto do Espírito. E aí você pode se perguntar, o não cristão pode praticar boas obras? Sim, por causa do que nós chamamos, muitas vezes, na própria teologia, de graça comum, que é a graça de Deus através do qual ele se dá as bênçãos inumeráveis que não fazem parte da salvação. Uma única graça de Deus, que chama-se comum porque ela possui acesso a todas as pessoas, não somente aqueles que são crentes. Não quer dizer que o ímpio que produz essas coisas boas será salvo. O próprio Paulo vai falar em Efésios 2,8 que a salvação é pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas à frente, no 10, ele vai falar que nós vamos praticar as boas obras que já foram colocadas de antemão diante de nós. O salvo vai praticar. Não vou entrar aqui no mérito do que é essa obra, porque é um outro texto. Então, diante de Deus, os atos bons daquele que não possui a Jesus não agrada a ele. Por mais que ele use, como eu falei, os ímpios, para abençoar muitas vezes aqueles que são filhos deles, para abençoar instituições e caridades, para abençoar pessoas que estão passando por necessidade. Ele usa quem ele quer para os seus próprios fins. E outra coisa que é interessante é que essas obras da carne, elas são resultado do nosso trabalho, da nossa infidelidade a Deus. Mas o fruto do Espírito é uma realização do Espírito em nós. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural. Ele tem crescimento natural. E é de maturidade gradual. O fruto do Espírito não vai brotar da nossa natureza. Nem é produto, por exemplo, da educação que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família. Esse fruto, claro, precisa ser cultivado na nossa família. Por mais que ele venha de Deus, existe uma responsabilidade humana de nós praticarmos esse fruto do Espírito, que tem sido citado aí ao longo das pregações, esses 9 que são citados aqui em Gálatas. E a fidelidade, que é o fruto que nós estamos falando em específico, que nós estamos dando essa ênfase hoje, ela não pode ser fingida. Ou você tem a fidelidade, fé, ou você não tem. Tanto que a palavra grega original do Novo Testamento para fidelidade vai significar fé, lealdade ou alguém de confiança. Como aqui ele vai aparecer depois de benignidade e longanimidade, parece mais correto nós traduzirmos aqui como fidelidade. E mesmo os Gálatas sendo infiéis ao apóstolo Paulo, a questão aqui era a falta de fidelidade para com o Evangelho. E assim para com Deus e para a sua palavra. E quantas famílias têm deixado de lado a fidelidade à palavra de Deus? Quantas famílias não meditam mais na palavra de Deus? Muitas famílias, infelizmente. E, consequentemente, todas essas atitudes, essas infidelidades faladas hoje, Paulo está recomendando aqui como um fruto do Espírito, é a fidelidade a Deus e a sua vontade. Claro que isso não vai excluir a nossa lealdade para com os homens. Você deve ser fiel, por exemplo, no seu casamento. Você deve ser fiel na sua vida, no seu trabalho. Não sonegando impostos, não agindo de má fé para adquirir bens. Você deve ser fiel no seu dia a dia, honrando os seus compromissos, pagando as suas contas em dia, não devendo por aí a pessoas, etc. E aí depois você pergunta por que você não é cheio do Espírito Santo? Não é cheio do Espírito Santo porque você não está sendo fiel a Deus e aos seus compromissos. Seja fiel a Deus e aos seus compromissos e tenha essa vida cheia do Espírito Santo. Pelos frutos nós conheceremos. É o fruto que vai nos mostrar se nós somos ou não cheios do Espírito Santo.
Não são os dons espirituais que vai nos mostrar que nós somos cheios ou não do Espírito Santo. Claro que os dons são dados por Deus para benefício da própria igreja, para edificação da igreja. São dados a cada um dos cristãos. Mas não é o dom em si, aquilo que você tem, que você faz com maestria, que vai dizer que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Você pode ter um dom de ensino, ensinar bem, pregar muitas vezes bem, e mesmo assim não viver uma vida santa. Não viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque através da sua vida, do seu caráter, você não demonstra isso. Então é o fruto do Espírito que vai nos mostrar se nós somos fiel ou se nós somos cheios ou não do Espírito Santo. E aí ele continua por último: os salvos vão crucificar a carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Estamos ligados a Cristo na crucificação, na morte, no sepultamento, na ressurreição e na ascensão deles. Estamos ligados a Cristo nas regiões celestiais. Devemos assumir a nossa posição de fidelidade a Cristo e andar de acordo com a vontade da palavra de Deus. Isso foi uma das coisas, por exemplo, que irritou o apóstolo Paulo em relação aos Gálatas. Eles estavam acreditando em tudo, eles estavam retrocedendo aquilo para que eles fossem, para aquilo que eles foram chamados, vivendo as coisas antigas. Não! Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, para uma vida santa, para uma vida de alegria. Não tem nada mais prazeroso do que ter uma vida santa, do que ter uma vida de alegria, do que ser salvo. Nada se compara a isso. Nada. É nossa responsabilidade crer nisso. É nossa responsabilidade agir como alguém que possui o fruto do Espírito. E sabemos, irmãos, que a família é a instituição mais atacada por Satanás. Principalmente as nossas crianças que estão em formação. Eles são alvo de ataque dessa grande mídia, são alvo muitas vezes do Estado, porque talvez é mais fácil você modificar uma criança no que ela pensa, no comportamento dela, do que um adulto já formado, de um adulto que já tem ali uma determinada convicção. E Satanás quer destruir a família. Ele tem prazer em ver famílias sendo destruídas. E nós devemos ser fiel a Deus, a sua palavra, para nós mostrarmos através do fruto do Espírito o nosso caráter de cristão. E se de tudo que foi falado aqui, você não guardar nada, ou guardar pouquíssima coisa, lembre-se somente do seguinte: se você não é fiel à palavra de Deus, como será fiel ao seu casamento? Como será fiel à sua família? Como você será fiel aos seus relacionamentos? Se a Deus, que é santo, quem nos criou à imagem e semelhança dele, se há um Deus que nos salvou através do seu Filho Jesus, muitas vezes você não consegue ser fiel, dificilmente você será fiel nas suas relações, sejam elas quais for. Então guarde isso. Se você não tem sido fiel à palavra de Deus, dificilmente você será fiel às outras áreas envolvidas aí na sua vida. Porém, essa palavra de hoje está te confrontando. Eu não sei como você está, eu não sei se você tem praticado obras da carne, eu não sei quais vícios você tem vivido, eu não sei quais são os vícios da sua família, mas Deus está te confrontando hoje, através da sua palavra, a viver uma vida de fidelidade a Ele. A assumir os seus erros, a confessar os seus pecados e a receber o perdão de Jesus Cristo. Confesse a Jesus e receba o perdão. Confesse a Jesus e tenha de volta a alegria da salvação. Mostre esse fruto do Espírito. As pessoas que estão ao seu redor, mostre esse fruto do Espírito no seu casamento.
No seu dia a dia, mostre esse fruto do Espírito no seu relacionamento com o seu filho. Mostre esse fruto do Espírito no seu relacionamento de filho para com pai, de neto com avô e vice-versa. Mostre no dia a dia esse fruto do Espírito. Essa fidelidade que você tem à palavra de Deus. Entenda que Deus está aqui, que Jesus Cristo está de braços abertos e esperando confissões de pecado. Ninguém é perfeito, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, apóstolo, um conhecedor, o maior teólogo talvez, né, que nós tenhamos tido na história, diz que era pecador, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, o mal que ele não queria ele fazia. Miserável homem que ele se considerava ser. Humildade. Reconheça o que você tem feito de errado. E essa palavra, meus irmãos, não é somente para vocês, essa palavra é para mim. Eu também devo reconhecer diariamente o que eu tenho errado contra Deus, no que eu tenho falhado contra Deus. Na falta de fidelidade, muitas vezes, a palavra de Deus, as nossas dúvidas, muitas vezes, que é isso? É um Deus criador, é um Deus que fez todas as coisas, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos ama, é um Deus que supre todas as necessidades. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos fiel a Ele e a sua palavra. E automaticamente glorificaremos a Ele. Então saiba que por mais que você tenha praticado um ou outros pecados aqui, obras da carne, saiba que Ele está aqui. Jesus está esperando para que você confesse pecados e para que restaure famílias nesta noite, para que restaure casamentos. Eu creio nessa instituição chamada casamento. Eu creio nessa instituição chamada família, porque foi Deus quem a criou. E Ele restaura o pior casamento que você imaginar. Ele restaura relacionamento de filhos e pais. Ele restaura relacionamento de irmãos. Ele é Deus. Entregue a Ele. Tenha paciência. Confie nele. Tenha fidelidade à palavra dele. E que Deus, irmãos, nos abençoe. E que Deus nos ajude. E que nós venhamos demonstrar, através das nossas vidas, através do fruto do Espírito, nosso caráter diante da nossa família, diante da sociedade. Que Deus abençoe cada um de nós. Gostaria de orar mais uma vez com vocês. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor um dia nos amou primeiro. Porque o Senhor nos escolheu mesmo nós não merecendo tamanha salvação. O Senhor é bom. O Senhor enviou o Teu único Filho para morrer naquela cruz em favor dos nossos pecados, ó Deus. E nós Te agradecemos por isso. Nós Te agradecemos, Senhor, nós os salvos, aqueles que temos a Jesus, o fruto do Espírito, Senhor. Nós Te agradecemos porque nós produzimos esse fruto, não por nós. Sabemos sim da nossa responsabilidade, mas porque o Senhor que produz em nós e produziu ali desde o dia que nós o aceitamos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Nós Te agradecemos por este mês de maio, por esta temática família, pelas pregações que nós já escutamos aqui relacionadas ao fruto do Espírito, pelas 2 pregações ainda que existirão aqui no domingo em relação ao fruto do Espírito, Senhor, fechando ali os 9. Nós somos gratos porque é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Restaura casamentos, restaura relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos. Tem compaixão, Senhor, das nossas vidas. Nós cremos, Senhor, na família, porque ela é instituição Tua. Sabemos que o inimigo não tem poder para destruirmos, porque nós temos ao Senhor a quem podemos recorrer. Nos abençoa. No nome de Jesus. Amém.